Você aí de casa mora em condomínio? Como é que é aí? Já fica de olho, se tem pergunta já vai mandando, aproveita que o doutor está aqui. Quando a gente fala de acidente nos condomínios, um dos primeiros questionamentos que vem à mente é saber de quem é a responsabilidade. Do síndico? Da administradora? Do funcionário? Do próprio condômino? Do morador? A resposta é: depende. Isso porque essa é uma questão complexa e quem tira as nossas dúvidas é o advogado condominial Eduardo Rachid. Seja muito bem-vindo, doutor, à nossa casa. Muito obrigado, agradeço. Deve resolver muitas bombas, hein, doutor? A gente procura, assim, mudando desses anos todos de profissão de carreira, a gente fala assim, vamos focar na solução ao invés de pensar no problema. No problema. Então, em condomínio, a gente tem que ter essa filosofia. Mas tem bastante coisa para arrumar, consertar. Para arrumar. Existe uma legislação que já diz algumas coisas, doutor? A responsabilidade disso é do síndico. Existe, doutor? Existe. A gente tem que pensar assim, a matriz é o Código Civil. O Código Civil ele vai ditar os direitos e deveres de cada uma das partes. E aí, de forma complementar, vem, que eu falo que é a Constituição Federal do Condomínio, vamos dizer assim, que é a Convenção Condominial e o Regimento Interno. E ali você vai traçar a parte comportamental, a parte de estrutura administrativa, direitos e deveres de cada um e por aí vai. Mas ela nunca pode estar acima da Constituição Federal, né? Nunca. Isso não existe, né? Mas sempre no topo, a hierarquia das leis, a Constituição sempre está no topo da pirâmide. O importante é que os moradores leiam, né? Pelo menos, porque eu acho que deve ter bastante problemas por falta de interpretação ou de ler algumas regras. Isso tem bastante, doutor? Tem bastante. Eu falo até um modo, quando a gente vai para as assembleias de condomínio, a gente fala até brincando assim, olha, você condômino, você leu o grupo do WhatsApp do condomínio, você leu todo, mas tem certeza que a convenção e o regimento interno deixou de ler. Aí eles começam a dar risada e falam, é isso mesmo. Aí a partir do momento que vai ensinando, vai pedagogicamente incentivando a leitura, as coisas sempre tendem a melhorar. Mas, em tese, doutor, responsabilidade maior sempre vai puxar para o lado de quem? A gente nunca procura puxar do lado de quem, a gente tem que ver a causa do problema, o que causou o problema. E a causa, que a gente fala do nexo de causalidade, é que vai delimitar de quem pode vir ser a responsabilidade. Porque muitas vezes pode vir do poder público, pode vir do próprio condomínio, pode vir de um morador, dependendo do problema. Não é fácil, né? Não é porque todo mundo fala assim, difícil. Ser síndico é complicado, é bomba, né? Com porque certeza. deve chegar tudo para ele primeiro, né? E todo mundo acha que o síndico está passando os outros para trás, é uma loucura. Morar em condomínio não é fácil, é muito difícil. Eu moro num condomínio de 2 torres e é muita gente, é muita família, muita criança. Acontece acidentes, acontece coisas de criança, mas que é uma beleza. Como é que é isso, doutor? Como é que é a criança? Porque a criança não pode ser responsabilizada por isso, né? Quem que se responsabiliza? O condomínio ou o pai? O condomínio ele tem a função de estar com a manutenção e a conservação do local em dia, devidamente sinalizado, as manutenções preventivas feitas de maneira correta, conforme determina a NBR, o ABNT e por aí vai. Aí já o cuidado do menor da criança é a responsabilidade dos pais ou responsáveis. Boa. A gente tem algumas perguntinhas para você, doutor. Vamos para a nossa primeira pergunta em vídeo. Boa. Oi, eu sou o Vitor de Lorena e eu tenho uma dúvida. Em caso de queda de árvore em condomínio, quem é o responsável pelos danos causados? E aí, doutor? Agradeço até a pergunta do Vitor, porque nesse tempo de chuvas fortes, verão, é uma questão que sempre vem em voga em condomínio. A primeira questão é saber a localidade da árvore, se ela está dentro do perímetro do condomínio ou fora do perímetro do condomínio. Se estiver fora do perímetro do condomínio, a responsabilidade é do município. E mesmo assim eu já falo para o síndico ou para a síndica já se orientar nessa época de chuva, é verificar as árvores que estão ali circundando o condomínio e já pedir para a prefeitura de maneira antecipada as podas para não ter problema. Ou, dependendo do local, a companhia de energia elétrica, dependendo de onde está a árvore, para poder fazer a poda de uma maneira adequada. Então, a orientação da assessoria jurídica já é antever o problema e orientar o síndico já nessa escalada para que isso não aconteça.
Já se tiver dentro do condomínio a árvore e acontecer algum incidente, aí a responsabilidade é do condomínio. Do condomínio. E é interessante isso que o doutor falou, né? Porque agora a gente está vendo, né, que acontecem os temporais e às vezes você mora em algum lugar e você fala assim, essa árvore vai dar problema, vai cair em cima da minha cabeça ou do meu carro. Sim, você sabe, né? Você sabe, você consegue sentir isso. E é interessante a gente fazer isso de prevenir. Pra prevenir, até mesmo para saber a saúde mesmo da árvore, se ela está saudável ou não para estar ali. Boa. Isso é muito importante. Mais perguntinhas. Olá, eu sou Clara Negre, sou de Porto Nacional Tocantins e a minha pergunta é a seguinte: se o portão da garagem fechar sozinho, o condomínio é responsável pelos danos causados ao meu carro, mesmo se o portão estivesse em boas condições de funcionamento? Isso é bem legal, doutor. Já aconteceu Claro, comigo. já aconteceu. Isso daí acontece. Para a gente poder delimitar, respondendo a pergunta da Clara, a gente delimitar a responsabilidade, a gente tem que pensar da seguinte maneira: quem faz o controle do dispositivo? É o morador que tem um controle? Ou é o condomínio, o porteiro ali no caso que tem um controle? Se for do condomínio e for um acidente, ali pelo manuseio do porteiro, o condomínio é que tem a responsabilidade. Já se o manuseio foi por conta do morador, aí a responsabilidade é dele. Você vê como cada detalhe, né? Não é? Depende, foi como você falou no início, depende do que aconteceu, da maneira como aconteceu, né? Tem que ser tudo bem pensado, né? Bem pensado. É porque é muito mais fácil colocar a culpa no síndico, assim, mais... Isso que eu falei. fácil mesmo, a gente faz bomba vai pro bastante isso. síndico, né? Mas, porque é mais fácil. É mais Resolve aí. fácil. Vamos para a próxima pergunta. Oi, meu nome é Franciele Baquião, eu sou de Astorga, no Paraná, e a minha pergunta de hoje é: se um objeto cair pela janela e machucar alguém ou quebrar o vidro de um carro, quem que é o responsável pelo dano? Muito obrigada. Boa Legal, pergunta. Boa pergunta. Boa. De forma objetiva, sim. O morador ele nunca pode deixar objetos no parapeito da janela, sacada, isso daí jamais. Legal. Então a responsabilidade vai vir do morador. Num cenário ruim, vamos dizer, para o condomínio, a responsabilidade é: se porventura o síndico, o condomínio verificou que tem um objeto e ele não advertiu a unidade, não orientou a unidade a retirar aqueles objetos. Aí ele pode vir de uma forma subsidiária, vamos dizer, responder. Mas de forma objetiva e primária é do morador que deixou o objeto. E tem coisa que não precisa avisar, né, doutor? Mas, infelizmente, Mas cabe, né? Mas é o que eu aprendi a morar em condomínio, tudo tem que ser avisado, mesmo que não precisa, né? A O tal do comunicação... bom senso não funciona muito bem, tudo tem que ser muito bem avisado, colocado em avisos, né, tudo, porque, olha, se depender do bom senso é complicado, fica difícil. E bom senso é importante. Oxe, Bom muito. senso é importante. Tem mais uma, doutor? Vamos lá. Em caso de estouro no cano de apartamento, quem é o responsável? O condomínio ou o morador? Depende. Assim, eu vou dizer que eu falo essa do cano, a gente fala que condomínio ele tem os 5 Cs de problema, né? Cano, cachorro, criança, carro e cigarro. E cano está entre um desses 5 Cs. Quando a gente vai falar do cano, a gente tem que pensar assim, da onde que, se vier, via de regra, vai assim, do modo geral, se vier da plumada vertical, a responsabilidade é do condomínio. Já se vier dos ligamentos que a gente fala da horizontal, via de regra, às vezes é da unidade, mas tem que se apurar, ver a origem da onde está vindo o vazamento. Interessante isso. O senhor falou dos 5C, já veio as 5 perguntas, tá, doutor? Quando a gente pensa nos cachorros, né, nos cachorrinhos, mas o meu morador de cima, o cachorro não para de latir o dia inteiro porque fica sozinho, e eu quando vai sair para passear, sai sem focinheira e o cachorro é grande. Esse tipo de reclamação, é possível a gente resolver também no condomínio? É uma reclamação que merece ter atenção? Sim, merece ter atenção, principalmente pela saúde do animal, a saúde do condômino e o bem-estar do condomínio. Para o condômino saber se ele está ou não está infringindo alguma regra condominial, se ele falar, eu não li a convenção, eu não li o regimento, o Código Civil, o dispositivo de lei nenhum. Ele tem que se ater ao que eu falo da solução, dos 3 S's, que é a segurança, o sossego e a salubridade. Ele verificando esses 3 pontos, ele vai falar, será que eu afetei a segurança? Será que eu afetei o sossego? Será que quando a gente fala de salubridade e saúde, dentro desse pensamento ele vai saber se dirimir se ele infringiu ou não alguma regra. Com relação aos animais, já tem um decreto estadual do estado de São Paulo, por exemplo, que já está determinado que animais de porte médio para grande, de raças, vamos dizer, mais ferozes, assim, tem que andar
de focinheira, encurtadeira e coleira. Isso daí é indispensável. O síndico ele não pode abrir mão dessa segurança para com os condôminos. Infelizmente, a gente já viu acidentes fatais em condomínios com cães agredindo moradores e deixando danos estéticos. Isso daí é bem grave e o síndico tem que ficar muito atento a isso. E com relação aos animais, você não tem como proibir animais em condomínios, mas você tem como regulamentar como que o dono do animal deve se comportar no condomínio, por quais locais eles podem passar, qual elevador eles devem ter acesso, a parte principalmente de higiene do condomínio, porque às vezes o animal vai para cocô, ali as necessidades fisiológicas, então ele tem que ficar atento a essa questão. Mas coleira é obrigatório, sempre o dono está, independentemente do porte do animal. Isso é importante. Legal Coleira isso. é obrigatório. É obrigatório estar. Independente se é um cachorro pacífico ou pequeno, indiferente. Precisa estar sempre de coleira. Porque a gente sempre Segurança, fala, o que difere o ser humano do animal, por mais que o animal seja dócil, por aí vai, é a inteligência, né? Então, o animal, ele por si só, ele age por instinto. Então, a gente nunca sabe o instinto, como ele vai reagir, deixar de reagir. Por mais que ele seja dócil, a gente não sabe uma criança se ele vai ter o devido jeito para chegar no animal ou não. Então, o dono do animal sempre sempre tem que se precaver. Interessante. Tem uma perguntinha de WhatsApp, vamos fazer aqui. Da Laura Fernandes, de Florianópolis. Boa tarde, como eu posso denunciar a falta de acessibilidade em condomínios? Legal, hein? Que acontece não só para cadeirantes, mas para deficientes visuais também. Adoro o programa, obrigada pelos esclarecimentos. Beijos para você, Laura. E aí, doutor? Boa, Legal isso, hein? Até as vagas mesmo para autistas, por exemplo, não é? Não sei. O que a gente até agradecendo a pergunta, é que a gente tem que ficar atento, que hoje em condomínio a gente sempre fala, uma filosofia que a gente sempre passa para os síndicos e síndicas, estar trabalhando o quê? A questão da inclusão. Isso daí, e dentro de uns aspectos da inclusão está a acessibilidade. Para sabermos se o condomínio está adequado ou não para acessibilidade, é sempre importante ver as normas municipais, que vão estabelecer, também tem normas a nível nacional com relação à acessibilidade, isso é de suma importância ficar atento. Se porventura o condomínio não está atento às normas de acessibilidade e você notificar o síndico, a síndica pedir providências, caso não venha surtir o efeito, aí lógico vem o Ministério Público, tem a função do Ministério Público de pedir essa readequação ou fazer algum tipo de reclamação na própria prefeitura. A prefeitura vai determinar um fiscal ir lá para ver se o condomínio está ou não dentro das regras de acessibilidade. Lembrando que edifícios mais antigos não precisam atingir todas as normas, porque a edificação não permite. Mas, salvo me engano, de 2015, por aí, um tempo para cá, as construções novas, obrigatoriamente, tem que ter a questão da acessibilidade 100%. Doutor, quando o senhor vai resolver algum assunto dos condomínios, por exemplo, nos condôminos, geralmente é possível resolver isso com conversas amigáveis? Geralmente é possível, assim, a resolução é mais simples do que você imagina ou não, doutor? Eu falo muito, depende dos agentes. O síndico, por si só, ele tem que ser um ser mediador. Ele tem que ser uma pessoa de confluência da conversa, do diálogo. Ele tem que atrair isso daí para ele. Se porventura o condômino ele não tiver muito pro diálogo, o síndico ele tem que ter as técnicas de mediação para conseguir se atingir o objetivo. Então isso daí é de suma importância para ter esse trabalho de inclusão. E também do morador, um morador com outro, a gente sempre desenvolveu o ar da empatia, um se colocando no lugar do outro para poder estar todo mundo convivendo numa comunidade, numa coletividade bem, de forma produtiva. Com certeza. Aí é que é o difícil. Ideal, né? O ideal. Temos mais uma perguntinha de WhatsApp, doutor, do Rafael Barbosa, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Boa tarde, Santa Receita. Nesse período que se iniciam as chuvas, minha dúvida é se o condomínio é o responsável pelos danos causados por raios. Por exemplo, deve falar de queima de aparelhos, essas coisas. E aí, doutor? Duas coisas fundamentais que o síndico e a síndica devem estar atento nesse período de chuvas fortes, nesse período das águas. A primeira questão, aproveitando a pergunta dele, é verificar como está o estado físico do telhado. Se o telhado do condomínio está tudo ok, se a manutenção está em dia, para que não ocorra nenhum tipo de infiltração. Se porventura a manutenção do telhado não estiver em dia, aí o condomínio vai ser responsável, caso vir a
infiltrar num apartamento, ocasionar um dano, responsável pela reparação do dano. Com relação aos raios, é muito importante o síndico estar atento se o SPDA está em dia. O que é o SPDA? É o documento que a gente chama do para-raio, que é um documento que atesta que os para-raios estão em dia, está tudo ok, a questão da carga. Esse documento estando ok, o condomínio ele não vai se responsabilizar. Aí o morador, eu tive minha televisão queimada, por exemplo, aonde que eu devo me socorrer? Se o condomínio tiver ok com a parte do sistema atmosférico de descarga elétrica, aí ele tem que socorrer a concessionária de energia elétrica e pedir o ressarcimento daquele objeto que vier queimar. Mas é importante também as instalações do apartamento dele também estar com a manutenção em dia. Isso que eu ia perguntar, porque às vezes também eu falo assim, mas foi a sua responsabilidade em deixar tal coisas na Isso. tomada, por exemplo, Colocou né? coisas demais na coisas tomada, demais, né? ou aquele Tzinho que a gente sabe que não pode, com um monte de coisa. Então, se isso acontecer, aí vai pro lado dele também. É porque às vezes a gente fala brincando assim, eu já usando um pouco da minha engenharia de Google e Facebook, né? Às vezes ele coloca um disjuntor pequeno e tem um chuveiro que parece, eu falo brincando, uma Itaipu, né? Uma potência grande. E quando a gente vai falando de energia elétrica, os prédios mais antigos, por exemplo, numa casa normal tinha o quê? Somente uma televisão, não tinha micro-ondas, não tinha sistema de som muito forte, chuveiros não tinham tão potentes. Então, mudou muito até a quantidade de aparelhos, air fry, uma série de aparelhos que acabam exigindo que o apartamento, tanto o condomínio, tenha uma infraestrutura elétrica mais adequada, mais robusta, vamos dizer. Boa. Doutor, tá chegando um monte de pergunta. Mais uma pelo WhatsApp. Vamos Vamos lá. lá. Da Luciana, gostaria de saber se é certo o síndico cobrar a mais o condomínio nos 3 últimos meses do ano para pagar o salário de funcionários. Obrigada, Luciana. E aí, doutor? Essa pergunta da Luciana, a gente tem que ficar atento ao seguinte aspecto. O síndico, quando ele faz de maneira correta, ele não cobra, vamos dizer, essas 3 taxas que ela colocou na pergunta. Quando você vai fazer o orçamento do condomínio, você faz o exercício fiscal, uma previsão do ano inteiro. Essa previsão sempre acontece no início do ano. Um bom síndico, um bom gestor, ele já vai colocar o 13º na previsão orçamentária do ano inteiro e aí não incidiria essas 3 taxas. Entretanto, se ele não fez essa previsão do 13º dos colaboradores, dos funcionários, na previsão orçamentária que ocorre no início do ano, é lícito sim ele pegar, convocar uma assembleia e fazer a instituição dessas taxas aí. Mas ele só pode instituir qualquer tipo de taxa mediante a aprovação da assembleia. Mas isso não entra no terceirizado, por exemplo, se a portaria é terceirizada, não é do condomínio. Não, o 13º já não entraria, porque é da empresa terceirizada a responsabilidade pelo pagamento. Pelo pagamento. Mas caso o condomínio tenha o que a gente chama de funcionários orgânicos, né, ali contratado pelo próprio condomínio, ele já tem que fazer a provisão do 13º já no exercício fiscal para estar não precisando ela ter esse dissabor de ter essas 3 taxinhas aí no final do ano. Porque a gente vai falar assim, eu já pago tanto, por que não avisou? Já sabe que existem as pessoas, já sabe que vai ter que pagar o 13º. Já sabe. Boa. Beijos para você, Luciana. Doutor, começou a chegar muitas perguntas. Vamos lá. Podemos voltar? Pode voltar. Você gostou de vir aqui hoje? Sempre. Me senti em casa. Que bom, doutor. Então, por favor, volte mais vezes. A gente vai separar essas perguntas que estão chegando e vamos deixar no WhatsApp para o senhor voltar e responder. Pode ser? Sempre vai ser um prazer. Você de casa gostou? Eu adorei. E é bom a gente pensar nisso e pensar que muito da nossa vida e muito a gente pode resolver sabendo conviver, tendo empatia, educação, respeito. Isso já é um grande sinal, minha gente. Ficou com dúvida? Quer mandar mensagem para o doutor? @eduardorachid.adv. Combinado? Doutor, muito obrigada. Eu Ótima que agradeço, semana, viu? doutor. Uma boa semana para nós. Para nós. Não é fácil conviver, a gente já sabe. É muito difícil viver em condomínio, viu, Abby? É muito complicado. Aquele monte de gente num lugar só. A gente sabe que não é fácil. E Essa acontece. época de calor. Porque às vezes confundem um clube com um condomínio, né? Não é. Condomínio é para você morar, descansar, não é bem um clube, né? Mas muita coisa na nossa vida, mais uma vez repetindo, pensa no respeito, no seu limite, até onde ele vai, até onde começa o do outro, que a gente já resolve muita coisa, viu, minha gente?